Graça e paz, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui para gravar uma devocional aqui e rogamos a Deus as bênçãos do Senhor para a sua vida e para a minha vida. O texto do qual nós estamos baseando a nossa mensagem hoje é Filipenses capítulo 2, versículos 12 e 13. Filipenses 2, 12 e 13, que nos diz: Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. A Bíblia cita muitos textos, muitos exemplos, usando o simbologismo. Por exemplo, Jesus citou várias vezes a questão do mar. O mar, para nós, é uma questão de beleza, de visualizar aquilo que é belo. No sentido maior da Bíblia, ela tem um sentido de medo, um sentido de mistério, um sentido de separação das relações. Seria um sentido de isolamento. Quando uma pessoa ia para o mar, tinha essa questão do medo do mar. Tinha essa questão de estar isolado, porque no mar ele só tem uma direção. Ou ele vai para frente no mar, ou ele tem que voltar para a terra. Então, a Bíblia usa muito essa questão assim de simbologia. Mas, meus irmãos, eu queria falar aqui nessa noite exatamente a respeito desse temor. A Bíblia fala aqui, desenvolvei a vossa salvação com temor. O sentido aqui não é que toda pessoa que vá ao mar, ele está correndo risco de vida. Se assim fosse, ninguém entraria num navio para atravessar o oceano. Então, mas é no sentido de que, quando as pessoas vão viajar no mar, já vem logo aquela questão do medo. Será que vamos chegar ao nosso destino? A mesma coisa a viagem de avião, ela causa temor. A Bíblia aqui está dizendo para desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Não é questão de ter medo de Deus, porque senão ninguém aproximaria de Deus. É no sentido, meus irmãos, de cuidado. Cuidado. Agora, nós temos uma vida de medo. Eu falei um estudo semana passada a respeito das decepções. Hoje eu queria falar a respeito desse medo. O medo que muitas vezes nos leva ao fracasso. Então, nós precisamos ter cuidado com isso, porque junto conosco vem a graça de Deus. Nas minhas férias, agora passadas, eu estive em Santa Catarina e conversei com um pastor já jubilado, e ele falou: Dorival, eu peguei uma depressão, enfrentei muitos problemas, a minha vida hoje é de fracasso. A minha vida é de fracasso. Ele era uma pessoa bem financeiramente e de repente ele resolveu doar. Ele tinha 3 apartamentos e vivia do aluguel e do dinheiro da aposentadoria, porque ele é jubilado, não tinha mais nenhum salário da igreja. Então ele resolveu doar para os seus filhos os 2 apartamentos, e ele falou: e eu fico com um e fico tranquilo. E o negócio não deu certo. Então ele passou a viver uma vida assim de medo, não só medo, mas assim aquela sensação de fracasso. Aí ele me disse uma coisa:
Interessante, ele falou: Dorival, eu já tive pensamentos de suicídio, mas de repente eu começo a observar quantas vezes eu preguei a respeito da graça de Deus e vou tomar uma decisão dessa. Ultimamente ele está vendendo a biblioteca. A gente fica com pena para angariar recursos, para sobrevivência. Então, meus irmãos, nós temos os nossos medos, nós temos os nossos fracassos, e isso é comum a todos, todos passam por esses problemas. Às vezes nós temos visto pessoas que tá com medo terrível, está no fracasso e parece que não tem mais outra solução. A nossa solução, meus irmãos, é ver a graça de Deus presente na nossa vida. A graça de Cristo, meus irmãos, diante dos nossos medos e dos nossos fracassos. Se nós olharmos para a graça de Deus, isto leva-nos a uma aproximação maior de Deus. E a gente vai vencer, não com facilidade, mas a gente vai conseguir, observando a graça, mas observando, meus irmãos, o nosso medo e os nossos fracassos, ou o medo que leva ao fracasso. Nós precisamos ter cuidado com isso. Sabemos que, infelizmente, uma das ações do pecado na vida do ser humano é a cegueira. É ele tornar-se cego no sentido de não ver a graça de Deus através de Cristo nas nossas vidas. Por isso, meus irmãos, o ser humano ele cria uma falsa sensação de segurança que não precisa de ajuda de ninguém. E principalmente, ele julga que ele não precisa da ajuda com relação a Deus. Isso, meus irmãos, é por causa do pecado presente na vida dele. Ele julga que Deus não age. Ele esquece dessa graça maravilhosa de Deus. Ele prefere ficar preso ao pecado ou não ter mais outra solução para resolver os seus medos. Seja no casamento, seja na família, seja no trabalho, né? Seja na nossa mudança pessoal. Meus irmãos, nós precisamos olhar isso. Por isso que Paulo está dizendo aqui, olha, desenvolvei a vossa salvação com temor. O fato de desenvolver é algo que nós vamos conquistando. Ninguém vence o medo de um sopetão. Não, a partir de agora eu não terei mais medo. Eu creio que até a pessoa não deveria partir para uma tomada de decisão, porque ele pode fracassar na sua tomada de decisão. Ele precisa paulatinamente ir vencendo esse medo. De que forma? Confiando na graça do Senhor, porque a graça do Senhor nos conduz a uma maior aproximação do Senhor. Essa situação, meus irmãos, é como algumas pessoas que lutam em reconhecer que são dependentes de algum tipo de vício. E por isso, não vem a necessidade de tratamento. Você deve conhecer alguém que teve algum problema psíquico, alguma coisa. A primeira coisa que ele acha é que ele não precisa tomar remédio. Então, meus irmãos, com relação ao pecado na nossa vida, às vezes a pessoa é dependente de um vício e luta contra aquilo, e às vezes tem que ter muita determinação para ele vencer aquele vício. A mesma coisa acontece com a presença do pecado na nossa vida. Nós achamos que não precisa de tratamento. Eu vou vencer. E ele começa a lutar sozinho, esquecendo da graça de nosso Deus através de Cristo.
Há pessoas, e nós poderíamos dizer pessoas cristãs, que lutam em reconhecer que carecem de Jesus Cristo. Eles lutam em reconhecer. Eu estou enfrentando um problema, isso aqui ele não tem nada a ver. Eu ouvi uma vez o testemunho de um jovem que diz assim: Cristo não tem nada a ver com o meu problema. Coitado de Cristo, vai pegar todos os problemas das pessoas. Então, meus irmãos, não é essa a direção da nossa vida. Nós não podemos lutar em dizer que nós não precisamos de Deus, que nós não precisamos de Jesus Cristo, que, meus irmãos, nós temos carência de mudanças na nossa vida, seja por uma cegueira causada pelo pecado, ou seja causada até pela religiosidade. Por isso que eu disse que pode ser até pessoas cristãs que estão enfrentando isso. O pecado cega. Às vezes ele acha que o cumprimento de alguns preceitos da religião, algumas exigências da religião já é suficiente, ao ponto dele falar assim: olha, eu estou cumprindo tudo que a minha religião exige. Isso acontecia com o povo de Israel. Era um povo de coração duro, era um povo que vivia pelo regime da lei. Eles achavam que fazendo o cerimonial de sacrificar um cordeiro e apresentar aquilo diante de Deus, já estava liberto do seu pecado. Meus irmãos, certa feita, Deus mesmo reclamou daquele povo. Ele disse assim: eu estou farto desse cerimonialismo de vocês. Eu estou farto de gordura de carneiros. Isso, meus irmãos, ele estava dizendo que era apenas um preceito religioso e não era uma confiança num Deus que promete e que faz todas as coisas. Há pessoas, meus irmãos, que dizem assim: eu pratiquei o pecado, mas eu sei que é pecado mediante a Bíblia, mas eu estou com a minha consciência limpa. Cuidado com a consciência. A consciência, ela pode ser traiçoeira para conosco, porque às vezes nós estamos com a nossa consciência tranquila, a nossa consciência limpa, é só no nosso conceito. Mas no conceito bíblico, no conceito de alguém que conhece as Escrituras e poderia nos passar algo maravilhoso para o nosso futuro, que estaria desenvolvendo a nossa salvação, nós preferimos limitar na consciência limpa, consciência tranquila, mais longe de Deus. Ao olharmos, meus irmãos, para as Escrituras, nós precisamos viver como se nós fôssemos sedentos da palavra de Deus. Sedentos. Nós precisamos, meus irmãos, novas compreensões. Nós precisamos de uma compreensão da palavra de Deus que gera ação na nossa vida. Por isso, meus irmãos, é de suma importância nós termos esse desenvolvimento. O Salmo 42, versículos 1 e 2, a Bíblia diz: assim como a corça anseia pelas águas, por ti suspira a minha alma. E ele diz assim: a minha alma tem sede de Deus. A minha alma tem sede de Deus. Nós precisamos ter sede de Deus, baseados nessa graça de Deus, na graça de Cristo presente na nossa vida, para vencer, meus irmãos, os nossos medos, que às vezes leva ao fracasso. O nosso querer depende de Deus. O nosso realizar depende de Deus. É o que Paulo fala aqui no versículo 13. Ele diz assim: porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar. Por isso, meus irmãos, nós precisamos estar conscientes que o nosso querer depende de Deus.
e deve ser feito conforme a vontade de Deus. Nós precisamos de entender que o nosso realizar depende de Deus. Isso significa estar próximos dele. Isso significa, meus irmãos, no nosso pensamento, o nosso agir deve ser de acordo com a vontade de Deus. Não há como nós recebermos porção da graça de Deus se não estamos nele. Meus irmãos, isso é óbvio. E você sabe disso. Você entende isso. O nosso querer depende de Deus. O nosso realizar depende de Deus. Olha o que ele complementa o versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Na Bíblia, linguagem de hoje, ele traz uma outra tradução interessante para tornar mais compreensível. Ele diz: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém muito mais na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor. E aí ele diz aqui, o versículo 13, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele, de Deus. Isso torna mais claro para as nossas vidas. Tudo na nossa vida passa por Deus. Tudo na nossa vida depende de Deus. O nosso desejo, as nossas mudanças, a nossa disposição, o nosso pensamento, as nossas atitudes, o nosso agir, meus irmãos, todas as coisas da nossa vida passam por Deus. Então, o que nós precisamos de ter é isso. Comece hoje a buscar a Deus. Se você quer experimentar dessa graça que Ele tem para a sua vida e para a minha vida, comece hoje. Coloca Deus em primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E as outras coisas serão acrescentadas. Meus irmãos, isso é importantíssimo para nós. Tudo passa por Deus. Tudo depende de Deus. Todas as nossas atitudes. Comece hoje a buscar a Deus. Você vai ver a mudança na sua vida. Você vai ver a mudança nas atitudes. Quando a gente coloca na mão de Deus, qualquer que seja o resultado, nós sentimos confortados. Por quê? Porque a gente chega à conclusão de que Deus está à frente de todas as coisas. De que Ele não nos decepciona. De que o controle está nas mãos dele. Comece isso hoje. E você vai ver que os nossos medos podem não desaparecer, mas com certeza eles serão amenizados na nossa vida. Que Deus esteja nos abençoando, que Deus esteja dirigindo a nossa vida, para que, meus irmãos, tenhamos maior confiança, maior dependência. Lembre disso, o nosso querer depende de Deus. O nosso realizar depende de Deus. Pois Deus é quem efetua em vós tanto querer quanto realizar, de acordo com a sua boa vontade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe. Um abraço a todos.